bem-vindos a mais este encontro da TV Saúde Integrada, onde a saúde está em primeiro lugar. Como vocês sabem, toda semana tem um profissional para falar sobre um determinado tema. E o tema de hoje é saúde bucal. E a nossa convidada é a doutora Carla. Bem-vinda, doutora Carla. Muito obrigada pelo convite, sempre aqui com vocês, né? A gente trabalha junto há muitos anos e é uma grande honra participar desse momento. Muito obrigada pelo convite. E a Carla, além de ser uma excelente profissional, porque também é minha dentista, gente, ó. É verdade. Super indico. É também uma amiga muito querida. Estamos aqui há muitos anos, né, Carla? Eu aqui com vocês estou há 12 anos já, Maria. 12 anos, olha. E essas amizades, elas vão ficando cada vez mais ricas, né? Bom, a gente troca muita informação, uma ajuda a outra, sempre construindo melhor. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a importância da saúde bucal, porque as pessoas têm uma percepção sobre isso muito restrita, né? Na verdade, a saúde bucal ela interfere no corpo todo, e a gente vai falar bem mais sobre isso. Às vezes você acha que só cuidando lá, escovando seus dentes é suficiente, mas tem muito mais coisa, e é isso que a doutora Carla vai trazer para nós. Mas antes disso, eu gostaria que ela se apresentasse, para que vocês conheçam um pouco mais sobre quem é essa pessoa maravilhosa que mora no meu coração e espero que passe a morar no coração de vocês também. Olha, que honra, gente. É um presente estar aqui mesmo. Eu sempre agradeço muito a Marina por essa oportunidade. Ela abre muitas portas para a gente expor o nosso trabalho, conhecer, fazer o networking, né? Então, antes de tudo, quero agradecer novamente, né? E você estar aqui conosco, doando o seu tempo assistindo essa reunião. Eu me chamo Carla Linkevicius Guri Nishimura. Olha o sobrenome dela, gente. Como assim? Melhor a gente só lembrar Guri, porque o meio, Linkevicius. Linkevicius. Meu avô, ele veio da Lituânia, então tem esse nome diferente, né? Quando as pessoas me chamam para fazer algum exame, quando demora para falar o segundo nome, eu já levanto, né? Carla, aí já sou eu, sei que sou eu. Então, vocês podem me conhecer como Carla Guri, né? Podem acionar aqui na clínica como Carla Guri, que as meninas, as recepcionistas vão orientar. Eu sou cirurgiã dentista desde 1999, fiz faculdade aqui na Universidade Metodista de São Paulo. Me especializei na área de endodontia, que é a área que trata os canais. Faço também estudos na área de medicina tradicional chinesa, sou acupunturista. E das boas, viu, gente? Eu já fui cliente dela também. Verdade, eu tinha esquecido, é verdade. A Melina também já fez tratamento comigo. E atualmente eu termino agora em dezembro a minha formação em aromaterapia, né? Foram 2 anos aí de curso com a professora Maíra Correia Castro, presidente atual da Braroma. E eu utilizo todas essas técnicas, às vezes, no paciente de odontologia, ou eu foco, né, direcionado só na acupuntura ou só na aromaterapia. E agora, mais recentemente, eu comecei a fazer também o curso da terapia japonesa, EHT. Esse curso, ele pode ser acessado online, os professores estão aqui na clínica, eles têm um trabalho muito importante, voltado ao equilíbrio, que a gente sabe, né, a saúde, ela tem vários fatores. E um dos mais importantes é cuidar do equilíbrio emocional e espiritual, para que o físico possa, né, recuar essa harmonia que tem entre os outros corpos. Aqui na saúde integrada, a gente pensa no todo, né? Por isso o nome saúde integrada. Às vezes, uma alteração bucal, uma situação, tem muitas outras por trás. Então, a gente deixa o paciente muito livre na consulta, né? As consultas são longas. Normalmente, a primeira consulta a gente marca um horário maior, para que não haja nenhuma intercorrência, nenhum problema de horário, para que a pessoa possa realmente expor tudo que ela precisa, né? Nem sempre no primeiro dia a gente vai conseguir tirar todas as informações, mas a gente vê o paciente como desde de situações emocionais, situações relacionadas a hábitos, comportamental, tudo isso para construir, né, um diagnóstico e proporcionar um plano de tratamento individualizado. Isso é muito importante. Hoje em dia tem protocolo para tudo, né, Marina? Sim. As pessoas... Agora, deixa eu só fazer um parênteses aí. Vocês acham que vocês não têm tempo, que a vida está dura, que está difícil? Vocês viram quanta coisa essa mulher faz? E ela só esqueceu de avisar que ela tem 2 filhos, é casada,
tenho uma casa para cuidar, É o verdade. que mais? E tem mais um cachorrinho agora. Viu? Então, quando a gente realmente se torna saudável, essa é a minha grande jornada, né, como profissional também da área de saúde, porque a minha especialização é na área de saúde, de psicologia clínica, e eu continuo atendendo, apesar de ter aqui o espaço saúde integrada. E um dos focos que eu venho trabalhando muito é justamente para as pessoas que são empreendedoras, né, que têm uma empresa ou que empreende, que é o caso, inclusive, da doutora Carla, para que realmente busque esse equilíbrio da saúde, porque você viu, dá para fazer muitas coisas quando nós estamos saudáveis, né? Sim. Sobra energia. Eu acho isso tão lindo quando eu estou atendendo as pessoas, que eu vejo que, às vezes, elas fazem uma única coisa e se sentem exaustos. Conforme vai resolvendo as questões dos conflitos e vai se unificando mais com a alma, com a espiritualidade, vai despertando e a pessoa tem mais energia, né? É verdade. Que é inclusive que você está falando com relação ao IHT, que é um grupo que trabalha aqui conosco, que também faz todo esse trabalho do equilíbrio físico. Sim. E em breve eles virão aqui para contar um pouquinho mais sobre esse trabalho é muito bem lindo. importante. Sim. Então, gente, por isso que eu falo, saúde em primeiro lugar. Quando eu me refiro a saúde em primeiro lugar e eu resolvi fazer esse projeto, é com essa intenção, que você encontre profissionais que te dê suporte para você realmente se tornar uma pessoa saudável, mas não é só saudável no físico, é no emocional, é no mental, é no espiritual, porque todas essas áreas é que faz com que a gente tenha essa disposição, e aí a Carla aqui está como exemplo de tanta coisa que ela faz, né? Tantas especializações. E olha, quando ela se propõe a estudar, não é superficial, ela vai lá no fundo, e eu sou prova viva disso. Eu gosto, é Sim. uma área, quem estuda, né, saúde precisa estar sempre Sim. se atualizando, né? Isso. Cuidar do próximo é uma responsabilidade muito grande. Então eu tenho que citar essa professora, porque é dela essa frase, né? Que quem cuida de pessoas tem que estudar. É a professora Patrícia Ferrari. Ela sempre incentiva a todos os alunos que chegam, olha, por favor, vocês fizeram esse curso, mas não parem aqui, façam sempre estudos. Parar, né? Não pode. Quem cuida de pessoas precisa cuidar da Faço mais um adendo que tem que cuidar de si também. Como é que Primeiro, você vai cuidar do outro se você tiver tudo primeiro, mexilhenta, como eu costumo brincar? não, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas vamos lá, então, né? Eu acredito que vocês estão aí curiosos para saber sobre as questões dos hábitos, né? Comuns que as pessoas têm com relação a esse cuidar da boca, né? Porque quando a gente fala da boca, a primeira coisa que a gente lembra é do dente, mas na boca não tem só dente. Então, vamos deixar aqui a fala para a doutora Carla comentar conosco quais são esses cuidados, né? E vícios mais comuns que as pessoas têm no dia a dia e que nem sempre é bem-vindo. Então, vamos iniciar. Hoje em dia a gente percebe o estilo de vida muito ligado a um estilo de correria, de você fazer mais do que uma atividade ao mesmo tempo. Então, eu mesma, como exemplo, eu tenho muitas atividades. Então, você tem que ter um planejamento, uma organização. E assim é também com a saúde bucal, né? A alimentação, né, ela vai ser primordial aqui para a gente ter uma saúde bucal também. A gente cansou de ouvir falar de alimentos ultraprocessados, que eles devem ser evitados, alimentos industrializados, mas a gente pensa na saúde, né, corporal, física, né? A gente não pensa na saúde bucal. Ela também atrapalha a saúde bucal. Refrigerantes, diminuem muito o pH da boca, causando acidez. Essa acidez, por si só, ela já vai causar uma desmineralização no esmalte, mesmo que a pessoa não tenha, né, a tendência a desenvolver uma doença de cárie, por exemplo, ela vai ter uma perda de mineral na região dental, ela vai ter uma hipersensibilidade, ela pode ter até um desgaste da região próxima à gengiva. Marina, sabe, você já deve ter percebido alguns dentes que a gente percebe, né? Próximo à gengiva, nós perdemos estrutura. Sim. Isso pode acontecer por uma acidez, por conta de alimentação, né? Esses alimentos ultraprocessados, muito sal, sódio tá sempre, se você for ler no rótulo, o sódio, ele é muito importante porque ele causa também uma abrasão no dente, né? Se a gente termina de se alimentar e não faz uma pausa durante uns 15 minutos e já vai escovar os dentes, você vai fazer uma abrasão.
Você sabia, Marina, que a gente não deve escovar os dentes logo depois que a gente se alimenta? Interessante que olha, eu não sabia disso, mas intuitivamente eu não faço isso. Eu detesto escovar os dentes logo que eu terminei de comer, porque a impressão que dá é que parece que precisa fazer uma digestão, ou seja lá o que for, para depois escovar os dentes. E tem isso. Tem Olha sim. só. É algo que realmente prejudica. Então, se a pessoa está numa correria do dia a dia, ela já pega a escova. E outra, a gente pega a escova, quando a gente está com a cabeça focada em vários fatores e você não presta atenção no que você está fazendo, você já pega, parece que está escovando tudo, menos os dentes, porque a gente tem que lembrar que tem a gengiva, que é delicada, né? Tem as estruturas bucais. Não, a gente pega como se fosse um escovão de chão e limpa os dentes, né? Parece um tratorista. Ainda aquela escovadura, né? Que machuca toda a gengiva. Aí não Que tem tem também a história da escova, que acho que você ainda vai falar. Exatamente. Então, assim, agora vamos aproveitar já pegar esse gancho. A escovação sempre leve, suave, movimentos circulares de pequena amplitude, né? Colocando alguns dentes nessa escovação aos poucos, em fases, e com uma escova adequada. Então, isso é muito importante que seja feita a orientação e a prescrição do dentista para cada um tipo de escova. O tipo do creme dental, ele também é uma prescrição, né, do dentista. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, já perderam estrutura, tem outras que não, tem problema gengival. Então, o que isso pode acarretar para a minha saúde, né? Então, quais os hábitos, os piores hábitos? Hoje em dia, apertamento por ansiedade, né? Quem não está ansioso hoje? Acho que 99,9%, né? Nós, hoje em dia, no mundo atual, com excesso de informação, excesso de pressão, até alto, né? A autopressão, Isso. a gente gera esse estado de ansiedade e a gente trava mais boca. Esse movimento dado, né, do travamento causa também erosão. Então, você Irritação na gengiva também. sim, porque você, nesse movimento, você faz muito mais tensão na região que é mais próxima à gengiva, você perde estrutura e você começa a ter uma retração também, né? Então, o apertamento e o bruxismo, que é um movimento parafuncional, às vezes um movimento de deslocamento da mandíbula, Você faz isso, né? tem pessoas que fazem, né, um pouco mais de movimentação. Tem alguns hábitos que são ainda aceitáveis, mas alguns já passam a formar um hábito parafuncional que causa uma doença. Hoje já é entendido isso como uma doença, causando perda de estrutura de suporte ósseo, né? Imagina, o dente ele tem o dente encaixado no osso e a gengiva ao redor. Essa área ao redor do dente chama periodonto. O periodonto é todo afetado por essa situação. Um apertamento dental, alimentação rica em ultraprocessados, refrigerantes, né? Imagina, a pessoa pega lá aquele refrigerante, né? Não posso falar o nome. Mas a gente já sabe qual é o mais comum, O mais né? comum, aquele geladinho com limão ainda. Oh, Aí você morde, depois você faz aquela abrasão no dente, você sente que tá até, né, áspero, de tão ácido que é o produto. Imagina um tipo, né, de uma acidez tão intensa, e ainda eu pego uma escova e faço mais força. Então, o que eu sugiro nesses casos? Que a pessoa faça um bochecho com água. Tô você está fora, incomodando. quando eu terminei de comer, me alimentar, em qualquer situação, terminei de me alimentar, faço uma neutralização, neutralizo o pH da minha boca, ele vai ficar mais próximo Só ao com bochecho. normal, só com bochecho. Eu não tenho bochecho nenhum daqueles, né, produtos comprados. Não tem problema. Água, pega um pouco de água, faz um bochecho, 30 segundinhos, aí você escova os dentes. Se você tá na correria. Agora, se eu tenho um tempo, espero os 15 minutos e posso escovar depois, tá? O fio dental é muito importante, não tem problema usar antes ou depois da escovação, fica a critério de cada um. Inclusive, eu sempre, meu marido, as pessoas que me pegam no meu pé, porque eu tenho o hábito de escovar os dentes e depois passar o fio dental. Não tem Porque eu problema. tenho a sensação que se eu passo o fio dental antes, é esquisito, parece que aí depois que eu escovo, vai alguma outra sujeira. Então, eu escovo, passo o fio dental e depois eu dou mais uma boa enxaguada na boca, né? E até Tranquilo. hoje, pelo menos, ela nunca me falou nada. Não, Então, ela acho que tá deve ótima. estar ok. A Marina tá ótima, saúde bucal em dia. Não tem diferença. Não. Existem estudos que comprovam. Eles fizeram algumas avaliações e testaram quem utilizava o fio dental antes e quem utilizava depois. E não teve diferença O nenhuma. importante é usar, né? Exatamente. Ô, gente, eu vou falar uma coisa, a grande parte do pessoal não usa fio dental. E aí fica com bafo horrível, Verdade. né?
Vou falar o português claro aqui. Por quê? Quando você só passa a escova e não passa o fio dental, tem vários nutrientes que vai ficar encaixado dentro da gengiva, né? Exato. E aquilo apodrece. Então, sem você perceber, talvez você não note, mas quem chega perto de você vai notar que tem. Eu até falo, nossa, o cheiro de quem não passa fio dental é diferente. Ou melhor, o mau cheiro bucal de quem não Sim, passa, a gente percebe, percebe, né? Marina? É diferente de Percebe. qualquer outro distúrbio. Sim, sim, sim. Então, você acha que às vezes está todo, né, bonitão ou bonitona, e vai ver, ó, tá picando aí na. E fez naquela restauração nova, né? A lente Ah, de contato e não usa fio dental. Não dá, né? pois é. Então, eu queria falar sobre isso, sobre né, essa alimentação, os cafezinhos também, viu, Marina? Esses hábitos que a gente tem de Tomar cafezinho. conversa. Ah, vou conversar com um amigo, tomar um café. Não tem problema. Procura tomar sem açúcar. Eu consegui fazer isso, não é difícil, e o café fica com um sabor de verdade dele, né? O açúcar, ele é um veneno, gente. Farinha branca e açúcar são venenos, né? Sim, Para inflamação. inflamatórios. Então, o carboidrato do alimento, ele vai ficar na região bucal. Então, todos os açúcares que nós estivermos ingerindo, ele vai ficar na região bucal, vai participar de um grupo que chama biofilme, é um grupo de micro-organismos, Hum, né? Então, o biofilme vai precisar do açúcar para sobreviver e vai gerar uma cola, né? Que vai, é uma membrana que faz em volta desses micro-organismos, faz com que eles fiquem aderidos entre a gengiva e o dente, olha causando só isso. tanto cárie quanto doença periodontal. O que Isso, que é a açúcar doença? e a farinha branca. Todos os carboidratos, Carboidrato. em geral. Então, assim, o Mesmo cuidado. mandioca, Sim, batata. nos carboidratos que estão mais difíceis de degradar, como a mandioca, a batata, menos, mas também. Agora, os ultraprocessados, que nós estamos habituados a abrir pacotinhos, né? Então, bolacha, bolo, pão, até frutas, algumas frutas menos, né? Sempre os produtos naturais melhores, mas eles também têm açúcar, então a gente tem que lembrar. Ah, meu filho comeu uma banana, mas ele comeu, né? É uma fruta? É uma fruta, mas ele ingeriu um carboidrato. Você está falando isso, cara, e eu estou aqui pensando, né? Às vezes as pessoas têm essa tensão maior, né? E acaba tendo bruxismo e tudo mais. Isso pode também estar associado a essa má alimentação, porque se a pessoa come muito açúcar e carboidrato, o que que acontece? O corpo dela todo inflama. Sim, A tensão muscular, quando o corpo está inflamado, ela vai aumentar. Então, a tendência é aumentar também aqui sim, na região atenção. da boca. Sim, é um ciclo, né, Marina? Tudo isso colabora para que haja uma alteração. Eu tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo já sabem disso, da gravidade que esses alimentos processados. Então, assim, parar de uma vez, às vezes é difícil, mas dá para ir aos poucos fazendo essas mudanças. E quando você for ver, já mudou. Vai abrir mão definitivamente do refrigerante? Tem gente que não consegue, mas sabe. Toma uma vez por semana, se for o caso, até você ir conseguindo fazer isso. Porque eu mudei toda a minha alimentação assim, né? E eu nunca fui rígida, e não sou até hoje. É, eu deixo as coisas fluírem, se algum dia eu tiver vontade de tomar aquele refrigerante que a gente não pode falar, eu tomo, mas é assim, uma vez por mês. Quando de Isso. repente está todo mundo pedindo, aí dá aquela vontade, mas no dia a dia não, né? Isso, Marina, é isso. A Marina falou um ponto muito importante. Quando a gente corta de vez, né, Marina? Isso Dá a sensação de punição, né? não é legal. Então, vamos, né, com cautela, mas sabendo que é importante cuidar disso, tá? Essa dica que a gente passa de você primeiro fazer um bochecho e depois escovar é o que eu queria deixar de mais importante hoje, tá? Em relação a isso, como prevenção mesmo desses hábitos de desgaste, né, dessa situação que tem acontecido, que tem levado a maioria dos pacientes hoje que nós fazemos exame estão com algum tipo de hipersensibilidade ou já estão com abrasão, com as lesões cervicais não cariosas. Existe já um professor até que é especialista no Brasil, né, o Paulo Vinícius Soares, ele estuda essas lesões já há algum tempo, uns 10 anos, e ele já considera isso uma doença. Olha, Apesar de não ter relação com o micro-organismo em si, mas você já tem outros fatores que causam essa alteração. eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre essa questão dessas bactérias que ficam, né? Esses micro-organismos que ficam na boca.
se isso pode prejudicar o restante do corpo. Sim. Mas antes de você falar isso, eu gostaria que você comentasse um pouquinho aqui para nós sobre a tua experiência de 12 anos aqui na saúde integrada. Olha, é bem interessante porque eu fico tanto na odontologia quanto nas terapias, né? A gente acaba alugando sala. Quando a gente tem necessidade de um atendimento pontual, Isso. a gente aluga uma sala. E eles têm um sistema que eu acho que eu sou da época dos dinossauros aqui na clínica. Então, eu peguei todas as fases, né? Quando implementaram esse sistema do agendamento, que ainda não era online. Hoje em dia, gente... Hoje é online. É tudo. Você tem um paciente para atender, você já entra, sabe quantas horas você contratou. Se você precisa contratar, rapidamente vem um contrato, tudo digital, é tudo no seu celular, é rápido. Você já assina o contrato, faz a transferência do valor que você combinou e já está habilitado a utilizar a sala. Em 5 minutinhos você resolve tudo, é rápido. Você não precisa vir até aqui, tá? Isso é uma facilidade porque hoje o profissional que atende em salas diversas, ele atende em diversos endereços. Então, ele não está aqui perto, né, Marina, sempre. Porque o modelo que a gente tem aqui da saúde integrada é assim, nós temos 16 salas ao todo, né? E quando eu fundei a saúde integrada, o objetivo era esse, né? Trazer um lugar, assim como nós profissionais da área de saúde temos que estar saudáveis para atender a pessoa, o ambiente onde essa pessoa vai ser atendida também tem que ser saudável. Exato. Né? Então, a minha primeira proposta foi essa, deixar um ambiente saudável. E depois veio esse momento que é assim, olha, mesmo que seja você alugar uma sala aqui dentro, que seja só sua, ou alugar pacotes de horas, como a gente chama, nós procuramos facilitar o máximo possível da vida daquele profissional por causa disso, porque ele vai vir aqui, ele quer que a sala já esteja ok, que tudo seja fácil, porque ele vai atender e depois vai para um outro consultório. Então, a saúde integrada dá todo esse apoio, todo esse esforço que a gente se dedica para que isso facilite. Então, eu gostaria de ouvir da Carla se esse esforço que a gente faz nos bastidores chega até você, chega até seus pacientes, se isso realmente facilita a tua vida. Facilita, Marina. E como eu fico muito na odonto e os horários são muito contados, eu não posso perder tempo. Então, quando eu chego na sala, a sala já está montada, limpa, organizada, eu atendo, vou e desço, eu não preciso me preocupar, né, de chegar mais cedo, organizar a sala. Essa facilidade, o paciente também percebe, porque você está mais tranquilo para atendê-lo, você consegue desempenhar melhor o seu papel como profissional. E o paciente que é recebido aqui, geralmente ele fala, puxa, eu não imaginava que seria tão lindo aqui dentro, tão organizado. Ele se sente muito acolhido quando entra na clínica. O paciente logo percebe. E muitos falam, quando eu chego nesse ambiente, eu já percebo que eu estou sendo curado. Não foi uma pessoa só, muitas. Sério? Muitas falam isso, que elas gostam de vir aqui porque elas se sentem bem. Sim, na recepção. E é muito interessante o movimento, como eu fico muito tempo aqui, eu observo isso. Geralmente, um paciente que vem buscar um atendimento fica na clínica para outros profissionais. Então, ele acaba procurando o esteticista do espaço, ele procura o fonoaudiólogo do espaço, o psicólogo do espaço, né? Ele veio fazer uma consulta odontológica, mas ele já percebe o ambiente onde ele está. Sim. Quem procura um ambiente como profissional quer oferecer o melhor para o seu paciente. O paciente vai falar, bom, o profissional que escolheu esse ambiente é um profissional confiável. Tudo isso faz parte da construção de um ambiente saudável, Marina. Sim, porque não dá para a gente falar de saúde e o tempo todo cuidar do paciente, por melhor que a gente cuide do paciente, esquecendo de nós e esquecendo do ambiente que a gente está oferecendo, né? E olha, a gente tem uma coisa legal aqui. Ela é a responsável para cuidar da parte dos óleos essenciais. Então, quem chega aqui, realmente, eu gostei do que você ouviu, porque a pessoa realmente chega aqui, a ideia é que quando ela entrou na porta, da porta para dentro, ela já esteja sendo curada. Por isso que a gente tem esse cuidado com a música, com a água, tem inclusive um sal, uma iluminária de luz, é uma iluminária, mas é um sal grosso, aquele sal rosa, que está ali para neutralizar esse excesso de elétrons
que também fica um ambiente ácido, não é só a boca que fica ácida, os ambientes também ficam quando a gente não cuida. E a doutora Carla cuida da parte dos óleos essenciais. Então, dependendo do clima, né? Dependendo do momento quando o pessoal está muito resfriado, É verdade. você sempre tem esse cuidado de que tipo de óleo coloca lá, né? É, E as pessoas estão inalando esse óleo essencial sem perceber, é muito bom, né? porque não é a essência que a gente coloca, é o óleo essencial. A gente sempre se preocupa em ter essa, né, Isso. a natureza mesmo, nada sintético e de forma terapêutica. Sim. E olha que gostoso ouvir isso, saber que a pessoa sente que está sendo cuidada. E E está mais mesmo, do que viu? uma, viu, Marina? Olha, mas aí a minha pergunta era sobre essa questão se os micro-organismos, né, que estão na boca, se ele pode vir a gerar outros danos em outras partes do nosso Nossa, corpo. Marina, é muito sério isso, inclusive no coração, tá? Existe Olha. uma alteração que chama endocardite bacteriana por infecção bucal, né? Deixando por muito tempo uma lesão periapical, é a região ao redor da raiz, né? Houve um tratamento, não foi bem conduzido, ou a pessoa nem sabia que tinha aquela alteração, acontece, né? Uma alteração silenciosa. Esse tipo de micro-organismo pode sim partir para a corrente sanguínea, gerando até uma infecção no coração, tá? Uau! Bactéria da boca Ah, também pode ter relação, né? Um micro-organismo com. Já existem estudos, quando a gente tem uma gestação e a mãe não tem o cuidado com o parto precoce, né? Com o nascimento precoce. Então, não completa o tempo correto gestacional. Então, a gente pode ter uma gravidez interrompida, um pouco acelerado o processo de nascimento por conta da microbiota. olha! E a gente sabe, né, que isso daí ainda tem muito estudo para avaliar nas outras áreas do corpo. É muito difícil de você detectar, né? Tem que ter mais estudos sobre isso. E a questão da mastigação, porque às vezes, Também. quando você mastiga de forma inadequada, está comendo alimentos processados, aí a digestão vai ficar difícil. Isso gera uma certa acidez que sobe também e vem para a boca, não vem? E isso Sim, também não pode prejudicar a parte bucal. muito. Muitos problemas relacionados a refluxo. Essas perguntas que eu estou fazendo, gente, é para mim mesma, viu? Então, espero que sirva para vocês também. E a gente não Não está no combinou. script. Não tá no script. A gente não combinou. A gente combinou outras coisas. É isso. Mas sim, Marina, o refluxo, ele tem muita relação com hipersensibilidade. Uhum. Então, uma má digestão, né? Veja só, você está correndo, comeu, engoliu, nem mastigou. Foi lá, escovou os dentes errado, não fez o bochecho. Então, você já está fazendo com que a sua digestão esteja comprometida. Já tem o refluxo e ainda foi, né, fazer a escovação sem fazer o tamponamento do pH. Lascou tudo. É uma coisa levando a outra, prejudicando a saúde bucal. Então, sim, se a gente não tiver um cuidado na mastigação, também pode haver problemas no estômago, todo o trato gastrointestinal, e sim, a gente pode ter hipersensibilidade ou outras doenças relacionadas à saúde do bucal. A própria pessoa consegue ver o quanto ela está com esses danos na boca ou não? Não. É só o profissional? Não, ele nota alguns sinais. Então, por Tá. exemplo, a hipersensibilidade vai aparecendo. Eu estou comendo lá um sorvete mais gelado, uma coisa bem geladinha, eu tomei um refrigerante, só um minutinho, um pelinho. Uma água mais gelada, um alimento açucarado, né? A gente sente aquele geladinho, né? Que dá aquele arrepio. Já é um sinal ruim. Tem alguma coisa acontecendo. É bom procurar um profissional. Mas existem hoje alguns diagnósticos que facilitam a nossa vida, né? Semana passada a gente teve contato com uma tecnologia nova, que é o scanner bucal, né? O que tem aqui na sala que nós atendemos chama Itero, que ele está relacionado àquela tecnologia da Invisalign, né? É uma empresa que cuida desses produtos. Então, ele faz com que você consiga detectar de forma mais rápida, porque eu faço uma avaliação hoje no paciente. Daqui 6 meses eu vou avaliar novamente, fazer escaneamento. Eu já consigo notar, dependendo da posição, né? Vou girando o modelo que aparece na tela, se existe já uma perda de estrutura ou não.
Olha, Depois de um tempo, tem uma função que hoje, eu estava conversando com a doutora Luciana Garcia e a doutora Renata Moreira César, e elas estavam me orientando, a gente está fazendo alguns treinamentos específicos. Tem uma função chamada time-lapse, ele compara o antes e o depois do tempo que você precisa, né, para avaliar, e ele mostra para o paciente a evolução e mostra para o dentista. Então, ele muda a cor da posição. Então, se eu perdi estrutura dental, ele marca. olha, Eu não assim, enxergo às vezes, porque o dente ele tem a coloração, né, esbranquiçada. A olho nu, eu não vou pegar um espessímetro, ver quanta massa de dente eu perdi. Como é que eu vou medir? É muito difícil. Ele não, ele é uma tecnologia, ele é um aparelho, né? Ele está sempre com o mesmo parâmetro. Ele fez essa medida, ele vai estar com o mesmo parâmetro daqui a 6 meses. Então, o que ele capturou aqui e o que ele capturou com as mesmas ferramentas. Então, se der uma diferença, ele vai mostrar. olha, gente, eu fiquei assim encantada conversando com a doutora Luciana sobre essa evolução tecnológica na área de Uhum. odontologia, né? Que coisa maravilhosa, e assim, Sim. o paciente se desgasta menos com tudo isso, e o profissional que atende, né, que é a área de odontologia, não sei se vocês sabem, mas os doutores, eles se desgastam muito, né, porque fica muito tempo lá olhando na boca, tratando, né, É. e ter todos esses aparelhos ajudando é maravilhoso, né? Nossa, é um ganho enorme, facilita muito o diagnóstico e para o paciente é importante ele ver o que a gente está vendo na boca. E a parte boa disso tudo que não custa mais caro, né? Não, Melhor procurar, então, uma odontologia, um profissional que tem esses equipamentos do que esse que ficou para trás, né? com Que não certeza. inovou. Tá. Aí eu tenho a última pergunta aqui para você. É possível determinar o tempo certo que esses hábitos ou vício afetará a sua saúde bucal? Nem sempre, porque é individual, viu, Marina? Depende do hábito de cada um, o tempo de exposição. Por isso que é importante, nesse ponto, a gente falar sobre a consulta ao consultório sempre. A gente sozinho, a gente não vai conseguir em casa determinar. Então, procure sempre o profissional que você confia, faça de 6 em 6 meses uma avaliação, procure novas técnicas, novas tecnologias, busque o melhor para você. A prevenção é mais em conta do que o tratamento. Isso é menos. Claro, eu escuto às vezes algumas pessoas falando que teve que fazer aquela cirurgia de quetério, né? Que descola Isso. toda a gengiva para conseguir fazer a raspagem no osso. Gente, isso é falta de higiene. Eu posso falar, ela não pode, mas eu posso. Então, pô, já imaginou? E depois você fica com a boca desse tamanho, né? Lógico, não Sim, são existem todos algumas os doenças. casos, Sim, né? sim, sim. Mas a maioria Sim. acaba porque não usa fio dental, escova os dentes direito. Então, assim, que tal cuidar melhor, né, para evitar isso? Porque depois, dependendo do quadro físico que essa pessoa se encontra, essas cirurgias acabam ficando uma coisa séria até, né? Ó, Sim, estou falando do meu lugar de leigo, né, pelo que eu observo, sim, mas é porque de isso. qualquer forma eu também atendo os pacientes de um outro lugar, né, que é da parte psicológica. E Uhum. eu sei que muitas pessoas, porque emocionalmente estão abaladas e estão desestruturadas, que elas esquecem de cuidar dessa parte. E aí, ao invés de ter só um agravamento, tem outros. Isso é muito comum, Marina. Hoje a gente Sim, tem muitos sim. problemas relacionados até com o ápice aí da pandemia, tal, Isso, muitos problemas emocionais e a pessoa não cuida de si. isso. Saúde Esqueceu de bucal, cuidar. a saúde bucal entra nesse rol, Sim. tá? E complica tudo. Então, gente, é importante cuidar do emocional, do físico. A gente está aqui para dar todo o suporte. Em todos os momentos, vocês podem contar conosco, é uma equipe. Nossa, aqui tem uma seleção de primeira. Todos aqui Sim, pelo bem-estar, né? sim. Eu até vou contar uma história para vocês, que é um caso assim, muito antigo que eu atendi, e a pessoa veio com uma queixa emocional que eu não sabia o que tinha de errado com ela, que ela não conseguia ter um namorado. E assim, e tentei, né, usando todas as minhas técnicas, o que acontecia, por que ela não conseguia ter um namorado e tal. E um dia ela acabou se relacionando com uma pessoa, e essa pessoa teve a coragem de dizer para ela que não dava para beijar ela, porque ela tinha um odor muito forte na boca. E aí, eu observando melhor isso, ela não fazia, e era uma executiva, gente, não estou falando de pessoa simples. Ela trabalhava numa empresa multinacional, falava várias línguas. Comecei a observar, ela não fazia a unha do pé era toda lascada, toda feia.
Então, também não cuidava da boca, e o problema de arrumar um namorado não tinha a ver com a questão emocional, e sim higiênica. Olha que interessante. Você vê, Então, fica a dica aí. autoestima, né? Ela se E via, era muito linda, moça. Viu? então, e ela não se via, talvez, na situação, né, de expor a beleza que ela tinha. Ela talvez tivesse medo de se expor. Aí a psicologia explica, gente. Eu não sei Então, nada. aí quando começou a cuidar dessa parte, resolveu o problema. Então, sim, Era falta de dentista, pronto. A hora que juntou. manicure, né? E é um Estética. cuidado. E você fazer o bem para você, ao redor, as pessoas também vão perceber o quanto você se cuida e o quanto você está apta a cuidar do outro, Isso. né? Então, você como profissional, às vezes as pessoas falam, nossa, Carla, você vem maquiada porque vai fazer live. Não, eu tô todo dia arrumada, meu cabelinho tá sempre arrumado. Todos os dias eu posso estar arrebentada, porque eu faço poucas coisas, né? Então, assim, às vezes eu dormi menos, tal. Chegou aqui, eu esqueço tudo. Eu tô sempre arrumadinha, tô sempre bem, tô sempre, né, cuidando da minha saúde e a saúde bucal, gente, ela é a porta de acesso, né? A boca é a porta de acesso. Então, muita atenção. Se você ficou com dúvida, qualquer situação, pode entrar em contato, que a gente vai responder, viu? Carla, gratidão por esse bate-papo. Eu Nossa, que agradeço. delícia, gente, conversar É com sempre ela. bom, né? A gente tá Sempre, junto. sempre muito gostoso. Se você realmente tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente está disponível, aqui na recepção também. E eu espero que vocês tenham gostado aí do novo formato da TV Saúde Integrada. Sua saúde em primeiro lugar. Um beijo no coração de todos vocês que estiveram aqui conosco. Gratidão.